Meus queridos irmãos, vamos ler um texto hoje, como estamos a estudar a palavra que estamos a estudar, de levantar os nossos olhos. Lemos o texto do Salmo 121, versículos 1 e 2, a palavra de Deus diz: Salmo 121, versículo 1. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? Bendito seja Deus. Mais uma vez, elevo os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Os nossos olhos são elevados para Deus. Querido Senhor, damos-te graças. Damos-te graças de colocar os nossos olhos em Ti. Damos-te graças da Tua bênção em nossa vida. Damos-te graças do Teu poder e favor sobre a vida dos Teus filhos, em nome de Jesus. Tenha a gentileza de sentar e prepare-se para tomar algumas notas sobre o nosso texto. E retomando sempre, como fazemos, de um pequeno apontamento sobre o que vem de trás. Nós oramos acerca de reconhecer na nossa vida as coisas que têm que ser mudadas e transformadas, mais do que ficar no chão a lamentar-se, ou ficar sempre a falar sobre as mesmas coisas, ficar sempre a falar sobre a desolação, sobre o que aconteceu, sobre o que ficou para trás, sobre o mau estado das situações. As lamentações podem ter o seu lugar, mas elas não podem permanecer por muito tempo. Pode haver um período de lamentação, pode haver um período de luto, pode haver um período de tristeza, mas a vida não é para ser vivida na tristeza. Não é para se morar na rua dos tristes, na travessa dos infelizes, no beco sem saída das misérias. É para sair de lá. O deserto pode ser um lugar de passagem, não é para se ficar lá. Não é para se morar ali, não é para se estabelecer morada ali. E por isso é que a Bíblia fala tanto, e é tão importante olhar para este texto de levantar os seus olhos. Levantar os seus olhos, ou levantar a sua própria vida para a frente, para sair. Levante-se, caiu, levante-se. Aconteceu alguma coisa de mal, levante-se. Surgiu alguma razão de tristeza ou de desolação, levante-se. Veio um problema à sua frente, enfrente-o e levante-se. Glória a Deus. Ficar no chão não é próprio de vencedores. Ficar a lamentar-se e ficar sentado na desolação não é próprio dos filhos de Deus. Nós somos chamados por Deus para ser mais que vencedores em Cristo. Daí que este texto, este chamado de Deus, na palavra de Deus, a levantar os seus olhos e olhar para uma nova realidade, para uma realidade superior, para um lugar mais alto de vitórias sobre as circunstâncias, de bênção sobre as maldições, de soluções sobre os problemas, em vez de ficar sempre a falar dos problemas, sempre a repetir os problemas, pensar: Senhor, Tu tens uma solução para isto, Tu tens uma resposta para isto. É de Ti que vem o meu socorro. É de Ti que vem a resposta para isto, e este mal não fica assim. É claro que se a pessoa ficar sempre a lamentar-se, quer dizer que vai continuar a prolongar o seu sofrimento. E é isso que se quer evitar. A lamentação deve ser levar-nos a um lugar proativo de mudança e não ser uma razão em si mesma de ficar parado no sofrimento e ficar a olhar para o chão ou ficar a olhar para trás na desolação.
Levantar os olhos é pôr a sua confiança em Deus. Levantar os olhos significa também que, apesar das limitações presentes ou apesar das circunstâncias ou dificuldades, a sua confiança está em Deus e a sua ligação para Deus faz com que você entre na dimensão sobrenatural, na dimensão do poder de Deus, dos recursos de Deus, naquele que não tem limites. De facto, as lamentações são próprias da nossa declaração de um ser limitado. Nós temos limitações. A forma de expressar as limitações, como uma criança ou um bebê indefeso, é chorar. É chorar, é lamentar-se, é barafustar, é próprio da infantilidade. Depois crescemos, glória a Deus, e quando crescemos temos que olhar para os problemas de frente e resolvê-los, até porque não há outra forma de o fazer. Graças a Deus que nós encontramos alguém que não tem limites. E este alguém que não tem limites, que tem todo o poder, que tem todas as respostas, está mais do que disponível para nos ajudar, para nos abençoar e para caminhar conosco e nos fazer avançar e nos fazer triunfar. Se nós passarmos as coisas para as suas mãos, se nós deixarmos que Ele nos conduza, se nós deixarmos que Ele nos dirija, e deve ser esse o clamor da lamentação. A lamentação só por si não produz nada, a não ser gastar lenços de papel para limpar a baba e ranho. A lamentação tem que ser proativa, tem que ser dirigida no sentido de Deus tomar o assunto nas nossas mãos e nos fazer avançar, e nos dizer como fazer, e nos ajudar a resolver. Para isso é que nós temos uma aliança com Deus, e para isso é que Deus está disponível para nos ajudar e nos abençoar. Portanto, a escolha e a opção é uma oração proativa. Nós encontramos na Bíblia sempre a repetição destas tragédias, destes problemas, destas dificuldades. Sempre a Bíblia é uma narrativa contínua de tantas e tantas vezes em que, no lugar da lamentação, como aqueles 10 leprosos em Lucas no capítulo 17, eles tinham todas as razões para lamentar. A ausência das suas famílias, a ausência de estar com os seus filhos, a ausência de estar a trabalhar e a ser úteis e a sentirem-se úteis na sociedade. Ser-lhes colocado uma cesta com comida à distância para eles saírem lá dos seus casebres e da sua caverna onde se tinham escondido, para onde tinham sido relegados à espera de uma morte anunciada. A vir comer e à espera de outro dia, até que a sua vida terminasse. Isso não é viver. Isso, todos eles tinham razões para estar a lamentar até aquele dia em que alguém lhes falou de Jesus. E alguém lhes disse que Jesus ia passar em breve por aquelas terras, por aqueles lugares. E eles saíram da sua angústia, saíram da sua tristeza e saíram das suas lamentações e vieram para a beira do caminho à espera de que, quando Jesus passasse, gritaram de longe pedindo socorro e misericórdia dele. E o Senhor, que tem todo o poder nos céus e na terra, falou para eles uma palavra e deu uma ordem para eles avançarem na sua vida e para se mostrarem aos sacerdotes o que significa que, por ordem de Deus, eles tinham recebido a sua cura. E agora eles tiveram que levantar-se e caminhar para a frente, independentemente das roupas andrajosas, independentemente do cheiro daquela doença espalhada no seu corpo e espalhada nas suas roupas. Decidiram-se a levantar e a fazer e caminhar para a frente. Eles podiam ter gritado: Senhor, cura-nos primeiro e depois nós vamos. Ainda estamos a ver que as coisas ainda não estão bem, mas eles não. Eles acreditaram, eles disseram: nós vamos pela tua palavra, nós vamos avançar. E vamos caminhar. E à medida que a Bíblia diz, à medida que foram avançando, à medida que foram caminhando, foram sendo sarados. Eles tinham todas as razões para ficar sentados no chão, a lamentar-se, a morrer à espera da morte das suas limitações, mas eles decidiram acreditar naquele Deus que não tem limites. A
A Bíblia diz, indo eles, Lucas 17, 14, ficaram limpos. E quando se mostraram aos sacerdotes e ficaram limpos, completamente limpos, e regressaram às suas casas felizes a correr para celebrar a vitória, o livramento que Deus trouxe nas suas vidas, por uma palavra. Uma palavra de Deus pesa mais que o Everest. Uma palavra de Deus pesa mais que os montes mais altos, que os problemas mais elevados. Uma palavra de Deus vale mais do que toda a tristeza e do que toda a angústia. Uma palavra de Deus, de revelação de Deus, uma palavra de Deus, de autorização de Deus, de graça de Deus, de favor de Deus, vale mais na nossa vida. Porque é Ele que está a dirigir, é Ele que está a orientar, é para Ele que nós estamos a viver e é com Ele que nós avançamos, e por isso todas as limitações caem por terra, porque é Ele que está no controle e na direção da nossa vida, com um propósito de o servir. E o propósito de ver as suas realizações e maravilhas, e nós estamos disponíveis para colocar a nossa vida à sua disposição e o servir. Assim que, como eu disse, a Bíblia está cheia destas repetições, destes problemas que vêm e que depois os homens são confrontados com as suas limitações, mas Deus, o Deus Criador de tudo, aquele que nós descobrimos e encontramos e que não tem limites, vem ao encontro da nossa vida. De facto, o nome de Jesus no Novo Testamento é a porta de acesso a todo o livramento de Deus, a toda a libertação de Deus, a toda a transformação de Deus, que nós tanto desejamos e precisamos. Amém? A porta de acesso. Em João, no capítulo 10 e no versículo 9, a Bíblia fala que Jesus disse: eu sou a porta. O que é que significa isto? Depois diz: se alguém entrar por mim, será salvo. E entrará e sairá e achará pastagens. Está a falar numa linguagem pastoral, numa linguagem do pastor e das ovelhas. Mas quando ele diz: eu sou a porta de acesso ao poder sobrenatural de Deus. É através do nome de Jesus, é através da sua palavra, através dos princípios da palavra de Deus, através do seu poder que nós temos, é através dele que nós temos acesso ao sobrenatural. Ele é o portal de acesso ao sobrenatural de Deus. Em nome de Jesus. Depois diz: se alguém entrar por mim, será salvo. A Escritura, o texto que diz: aquele que entrar por mim será salvo. E entrará e sairá. Parece à primeira vista que entrará e sairá não... Entrará de quê? E sairá de quê? Entrará numa nova realidade, entrará numa nova vitória na sua vida, entrará na realização dos seus sonhos, dos desejos do seu coração, na manifestação do poder de Deus. Entrará, sim, entrará. Jacó entrou numa nova realidade da sua vida, de abundância extraordinária. Jacó, para entrar nessa nova realidade, saiu de uma realidade de angústia, de opressão, de destruição, que até aí tinha vivido na frustração e no sofrimento. É através do nome de Jesus que nós temos acesso ao poder sobrenatural de Deus. Abraão também saiu da situação em que estava. Em Gênesis, no capítulo 15, quando ele se lamenta, no versículo 2 e 3, quando ele diz que não tem ninguém a quem deixar toda a riqueza e toda a abundância que Deus o tem favorecido,
ele clama diante de Deus e Deus responde-lhe imediatamente: não, esse não é Eliezer, o Damasceno, não é aquele que vai ser o herdeiro de toda a abundância que eu te tenho dado, mas é o teu filho que nascerá de ti, que será gerado por ti, esse será o teu herdeiro. Então ele saiu dessa mentalidade, saiu desse registro de desalento, de frustração, de afinal não vale a pena, para que é que eu estou aqui, para que é que eu ando aqui, para que é que eu estou a fazer isto tudo, não há continuidade depois de mim nestas coisas. Você tem a continuidade das coisas que faz através de Deus, de tudo o que é gerado em Deus e através de Deus na nossa vida. Porque tudo o que é gerado na carne, não é por aí que vem a herança de Deus. Tudo o que é gerado pela carne não existe, não se mantém. Tudo o que é gerado na carne fica aqui. Tudo o que é gerado na carne não produz resultados eternos. É por isso que este texto tão extraordinário de Gênesis, no capítulo 22, quando diz que Abraão é posto à prova, capítulo 22, versículo 2 de Gênesis, Deus diz para Abraão: toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, aquele a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, preparou tudo e foi. Nesta altura, Isaque não era o único filho de Abraão. Abraão já tinha tido Ismael. Ismael já tinha nascido, mas Deus olha para isto e diz: o teu único filho. Ou seja, tudo aquilo que é gerado e que não vem gerado pela direção de Deus e por aquilo que é causado por Deus, por aquilo que é feito através dos propósitos de Deus na nossa vida, não tem futuro. Para Deus é como se não existisse. É anulado nos planos. Não está dentro dos planos de Deus, não está dentro da perfeita vontade de Deus. É como se não existisse. Até parece, de algum modo, em termos humanos, em termos somente da percepção humana, que isto é muito agressivo, Deus dizer: o teu único filho, pega no teu único filho. Quer dizer que aquilo que unicamente você faz para Deus é o que tem sentido eterno. Tudo o que não é feito dentro do plano que Ele estabeleceu e que é fora, que caminha fora, que caminha por fora daquilo que é a direção perfeita de Deus na sua vida, a perfeita vontade de Deus na sua vida, não conta. É como se não existisse. Isto parece um pouco agressivo dizer isto assim, mas olhe para a Bíblia. Deus não está esquecido, Deus não está desmemoriado, Deus não desconhece o que aconteceu. Só que aqueles planos foram feitos não por Deus, não foram dirigidos por Deus, mas foram dirigidos pela cabeça da Sara e do Abraão. Eles é que decidiram fazer aquilo. E Deus disse: isso não existe. Quantas coisas as pessoas fazem. Por isso é que Jesus disse: em mim nada podeis fazer, porque tudo que não vem dirigido da perfeita vontade de Deus e de acordo aos propósitos e planos de Deus, era como se não existisse. Tudo aquilo que caminha tangencialmente
ao caminho estreito e àquilo que é perfeito diante de Deus, é como se não existisse. Bendito seja Deus. Ou seja, o acesso que nós temos pela porta, ele disse: entrais e saís. Aquele que entrar pela porta, esse entrará e sairá. E achará pastagem, achará recursos. Achará recursos sobrenaturais. Achará alimento sobrenatural. Achará respostas às suas necessidades. Será suprido tudo aquilo que precisar. Será saciado e alimentado dentro da abundância das soluções que Deus preparou, e nada lhe faltará. Aquele que coloca Deus em primeiro lugar. Aquele que coloca os planos de Deus em primeiro lugar. Os propósitos de Deus em primeiro lugar. Aquilo que Deus uniu em primeiro lugar. Aquilo que Deus fez em primeiro lugar. Não as coisas tangenciais, não as outras coisas da vida, não os outros afazeres, não as outras atividades. Elas, de facto, são secundárias em relação àquilo que é prioritário. Aquele que coloca Deus como prioridade. Todas as outras coisas lhe são acrescentadas. É nesse sentido que a Bíblia diz: a sua porta, e aquele que entrar por mim será salvo, entrará e sairá. Entrará numa nova realidade, entrará em novas realizações, entrará em novas vitórias, entrará levantando os seus olhos e olhando para a frente, entrará nos planos e propósitos de Deus para realizar coisas extraordinárias. Sinais, prodígios, maravilhas, coisas extraordinárias, com acesso ao poder sem limites que vem de Deus, com acesso ao sobrenatural de Deus, saindo das suas limitações, se tornará uma pessoa poderosa em Deus. E sairá. Sairá de onde? Sairá daquilo que Abraão saiu, sairá daquilo que Jacó saiu, sairá da prisão para o trono como José saiu, sairá da angústia da escravidão como o povo saiu, dirigido por Moisés, sairá e entrará na promessa de Deus, na terra da promessa de Deus, no lugar da promessa de Deus, no lugar da abundância, no lugar que mana leite e mel, no lugar onde nada falta, no lugar da glória de Deus. Entrará o acesso ao lugar onde não há limites para a manifestação sobrenatural do poder de Deus. Encontrará respostas para saciar toda a necessidade da sua vida. É esse o sentido de dizer: encontrará pastagem, encontrará alimento, encontrará saciedade, encontrará respostas para a sua vida. Entrará e sairá. Mesma coisa como Deuteronômio, capítulo 28. Vai entrar e vai sair, na cidade ou no campo, em todo lugar onde estiver. Amém? Glória a Deus. Bendito serás tu na cidade e bendito serás tu no campo. Bendito serás ao começar, ao iniciar, ao terminar. Em todo lugar onde estiver, Deus vai conduzir, Deus vai dirigir, Deus vai abençoar. Por ouvir a voz de Deus, por seguir as instruções de Deus, por fazer acontecer aquilo que tem a ver com os planos de Deus na sua vida, com o que Deus preparou, com as obras que Deus preparou para si, com as obras que Deus preparou para que andássemos nelas. Terminamos a olhar para esta palavra sobre Efésios capítulo 2 e versículo 10. A Bíblia diz que nós fomos criados em Cristo Jesus como novas criaturas em Cristo. Somos uma criação de Deus. Para viver em obras que Deus preparou. Obras que estão preparadas de antemão, quer dizer, que estão preparadas desde os tempos, mesmo antes de nós sermos gente, antes de nós aparecermos nesta terra, Deus já tinha preparado coisas para você fazer. E a descoberta dessa revelação do que eu estou aqui para fazer, do que eu estou aqui para realizar, transcende em muito a vontade primária dos desejos primários de suprir as necessidades da nossa vida, ou de ser sarado de qualquer coisa, ou de não lhe faltar nada.
Isso são coisas básicas e primárias que Deus nunca deixaria de cumprir a favor da sua vida. Mas Deus quer muito mais que isso. Deus quer que você tenha acesso ao sobrenatural de Deus, acesso ao extraordinário de Deus, acesso a uma dimensão muito maior de Deus, e isso só acontece quando você entra por esta porta de acesso, o portal de acesso, a realizar as obras que Deus preparou para que andássemos nelas. Essas são as obras que Deus preparou para a sua vida. Essas são as obras que Deus requer de si. Há coisas que são básicas, mas nós temos que deixar para trás as coisas básicas e entrar numa dimensão maior de respostas, de soluções e vitórias. Por vezes nas coisas básicas há lutas do dia a dia, há batalhas do dia a dia, há contrariedades, há problemas, mas essas são as coisas básicas e normais das vivências humanas. Deus tem muito mais para nós, e isso só se realiza com Deus, só se realiza na obra de Deus, só se realiza no chamado de Deus, só se realiza nos propósitos mais altos que Deus preparou para a nossa vida, em obras mais altas que Ele nos chama para fazer e realizar, e que nós em conjunto realizamos como corpo de Cristo. Amém. Quantos recebem essa palavra? Bendito seja Deus, glorificado seja Deus. Querido Senhor, damos-te graças da Tua palavra. Damos-te graças da Tua palavra hoje para caminhar e avançar na Tua revelação, para viver no Teu poder, na Tua presença, para poder entrar em realidades novas de transformação, de criatividade, de produzir resultados muito maiores, de vitórias muito maiores, de manifestar o Teu poder sobrenatural na nossa vida e através da nossa vida. Daqueles que ainda não te conhecem, nós queremos ver a Tua glória. Quantos querem ver a glória de Deus? Queremos ver a Tua manifestação, queremos ver o Teu poder. Glorifica o Teu nome em nossa vida.